Moraes pede mais um dia para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus, a gente já pode prever que os votos dos ministros devem ser extensos, mas que o julgamento tende a ser concluído nessa semana? Essa é a expectativa, Carol. Até sexta-feira a gente deve ter as condenações sendo aplicadas e o último ato, digamos assim, do julgamento vai ser a partir de condenações ou absolvições. E aí, claro, olhando para as condenações, entender como vai ser a dosimetria das penas, quanto tempo essas pessoas vão ser indicadas a ficarem presas, em qual regime também. Regime semiaberto, regime fechado, inicialmente fechado, tudo isso vai ser definido em uma nova rodada, depois dos votos de todos os ministros sobre o mérito e sobre as questões preliminares apresentadas pelos advogados. Então, um a um, cada um desses ministros vai votar. Começando pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, que já na sessão de amanhã de manhã, portanto, começa a apresentar o voto dele e os outros ministros aguardam o que virá do voto de Alexandre de Moraes para que eles possam concluir seus próprios votos. É claro que os outros 4 ministros chegam ao plenário físico da primeira turma com essas minutas dos votos já mais do que bem adiantadas. Mas é até uma espécie de liturgia que a gente tem no Supremo Tribunal Federal de esperar a conclusão do voto do relator para que a partir daí você estabeleça pontos de divergência, pontos de congruência, você tem ali uma noção sobre aquilo que pode vir a ser incorporado também no seu próprio voto, controvérsias e outros pontos. Então, os ministros esperam, sim, que tenhamos a integralidade do voto do ministro Alexandre de Moraes para que eles possam também fechar o voto deles já a essa altura do campeonato, todos imaginam que já bem adiantados. Carol, o voto do ministro Alexandre de Moraes deve ter 3 horas, essa é uma apuração da nossa Luísa Martins já dos últimos dias, mas os outros ministros não devem levar tudo isso, né? O Moraes, se a gente for fazer um cálculo, na semana passada, na apresentação do relatório, levou 1h40. Lá em março, quando ele deu o voto dele pela abertura dessa ação penal, recebendo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, foram cerca de 2 horas. Então, esse deve ser o posicionamento, digamos assim, mais extenso do ministro Alexandre de Moraes, até porque, Carol, em primeiro momento, a gravidade de tudo. Em segundo momento, uma construção muito técnica que é esperada do voto do ministro, passando principalmente pelas provas, para mostrar que todo o processo foi calcado não apenas na colaboração premiada de Mauro Cid, que ela foi somente um ponto de partida, indo contra essa tese que é levantada das defesas de desmoralização, digamos assim, da colaboração premiada de Mauro Cid, do que aquilo que as defesas falam que são várias versões que são apresentadas a cada depoimento que Mauro Cid deu. O ministro Alexandre de Moraes terá uma visão sobre os 8 réus, assim como os outros ministros na sequência. Então, é preciso estabelecer ali o papel de cada um, qual é o tipo de defesa que se faz em termos de condenação de cada um desses réus, fora essas questões preliminares. Os advogados dos réus não estão muito otimistas de que as questões preliminares possam ser abraçadas pelos ministros da Suprema Corte. Mas uma outra, por exemplo, pode ter um pouco mais de atenção do ministro Luiz Fux, que, se a gente tiver alguma divergência nesse julgamento dos 5 ministros da primeira turma, se fala muito no ministro Luiz Fux. Então, a gente fica ali entre um placar de expectativa, né? É sempre importante frisar isso, ou de um 5-0, mais um 5-0 com posicionamentos críticos do ministro Luiz Fux, ou de um 4-1 com esse um voto sendo do ministro Luiz Fux, aí sim divergente. Então é muita coisa para ser analisado, é por isso que a gente tem essa expectativa de um voto muito longo do ministro Alexandre de Moraes. Mas pelo que eu pude apurar, Carol,
não todos os ministros devem repetir o mesmo, fazer votos longos. Tem ministros que defendem que o voto possa ser um pouco mais enxuto e podem, inclusive, correr para a linha do improviso, sem fazer uma leitura na integralidade do seu voto, né? A coisa já está muito bem estabelecida na cabeça, digamos assim, para que esses ministros possam também recorrer a uma fala no improviso, não usando um tempo tão grande quanto o tempo do relator. Mas é importante a gente entender como que o voto do relator é importante também para a construção do voto dos outros ministros, sejam esses votos divergentes ou sejam esses votos alinhados ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Será uma semana com toda a certeza, Carol, de discussões muito técnicas, muito profundas na Suprema Corte.